boa noite. Começando o Poder e Política. Recebendo hoje o Sadi Busanello, presidente do Comus, especialista em saúde pública. O Sadi fica 24 horas pensando na saúde de Foz. E por quase um tiquinho só, não vira secretário de saúde. Em tempos de pecúlio, secretário de saúde me parece não ser muito palatável. Sadi, muito obrigado por ter vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui para conversar também um pouco sobre saúde, evidentemente. Não fico 24 horas pensando só. Tem outras atividades também, mas é sempre um privilégio falar das demandas que Foz do Iguaçu e região tem na área da assistência médica e hospitalar. Isso. O senhor preside o Comus, que é o órgão deliberativo e consultivo da saúde no município. É um órgão importante. Quantos conselheiros tem lá, professor? São 64 conselheiros. O Conselho Municipal de Foz é bastante ativo, já tem 26 anos. Ele é criado em lei, dentro da lei nacional e uma lei municipal. 64? 64. Mas aquela salinha lá não cabe nem 25. É que são 32 titulares com a presença, isso. Então são 32. Isso. Representando os segmentos da sociedade. São 30 entidades dos vários segmentos e 2 órgãos, a Secretaria da Saúde do município e a Regional de Saúde. Agora, o Comus tem por característica ocorrerem ali nas discussões, os ânimos ficam exaltados. Eu já presenciei. E quase que vão, às vezes, a vias de fato ali. Por que isso? É que, na verdade, o espaço de debate de um conselho, não só o nosso, o Conselho Nacional dos Estados, ele é muito dinâmico. Então, como se trata das diretrizes, discute as demandas, discute as carências, e são várias, digamos, interpretações e interesses, né? Interesse do gestor, interesse do segmento do usuário, que no caso eu também represento. Então, às vezes, o interesse político, interesse partidário, interesse ideológico, tudo isso é colocado na discussão. Mas o bom disso é que depois, na mistura desses interesses, o bem maior, que é o bem do usuário e do trabalhador, prevalece. Mas de vez em quando também expulsa-se um aqui e acolá. Hein? Não tem isso também? Os conselheiros são seguidos por um código de ética, sim, né? E à medida que ele quebra o decoro, a comissão de ética agora tem que mesmo interpretar. Acabou de afastar um cidadão que pela segunda vez vai ficar 5 anos sem aparecer por lá. Ô Sadi, queria chamar a conversa aqui para um fato marcante que ocorreu nos últimos dias, não é? Que envolveu o Ministério Público Federal, envolveu de uma certa forma a Justiça Federal, que deu uma sentença, que é a PPP. O senhor acompanhou de perto, porque é da sua função? Fale um pouquinho sobre o que aconteceu ali. Esse projeto, né, um projeto público de parceria privada, por isso PPP, que é a sigla, a atual administração, na pessoa do prefeito e de assessores dele, começa desde maio do ano passado com a intenção de criar esse projeto. Que na verdade nós entendemos que foi mal encaminhado, né, porque o projeto de parceria público-privada para a saúde, ele é quase inédito no Brasil, poucas são as cidades que têm. Já em maio do ano passado, e depois repetindo em outubro, o Conselho Municipal de Saúde, em discussão técnica nas comissões, ouvindo inclusive a parte da legislação, votou contra, as 2 vezes votamos contra. E orientamos o prefeito e o próprio secretário de que seria uma empreitada difícil deles avançarem. Tanto é que no final do ano, mas mais precisamente agora no início do ano, não só os promotores estaduais e federais, como a própria Justiça, mandou que fosse anulado o edital. E foi uma vitória do controle social, envolvimento de sindicatos, nosso entendimento de que feria princípio da lei do SUS. Pra você ter uma ideia, Lucas, era um projeto de 30 anos, com 137 milhões por ano, mais de 4 bilhões e meio, e muita coisa não estava clara nesse edital. Lamentavelmente foi um debate longo, um desgaste para a prefeitura e até para o conselho, mas que agora veio consolidar a ideia de que nós estávamos certos na discussão. Era uma iniciativa que não deveria, de fato, ser implementada. Ainda na primeira votação e indicação dos promotores, o prefeito retirou o edital e agora a Justiça se manifestou, declarando que é ilegal mesmo. A doutora Procuradora da República, do caso, chama-se Procuradora Natural. Ela deu uma coletiva à imprensa e usou palavras duras, dentre elas de que essa
intenção de criar a PPP não era nada mais, nada menos do que um artifício para desviar recursos públicos. Dura, ela foi dura. E o que é que o senhor tem a dizer disso? Quando nós rejeitamos já o ano passado as contas do prefeito e dos seus 2 secretários, 3 secretários que passaram no passado... Como 3? Vamos enumerar. Aldair, não, depois que veio a secretária, depois veio o Charles e agora é o atual. Tá. O Conselho Municipal rejeitou... Aldair nem aparece, ficou um mês. Ficou 3 meses ele ficou. Na verdade, é um relatório de gestão que é chamado, e o Conselho votou contrário. Tá. Já porque havia indícios de ausência de documentação, de comprovação na parte contábil. Na época reprovou. E o ano passado também nós rejeitamos, por unanimidade, o orçamento da saúde deste ano. Por quê? Porque não é só a PPP, havia uma série de informações que a Secretaria não dava satisfação. E é bom que as pessoas entendam que no caso do Conselho de Saúde ele é deliberativo, portanto documentos pedidos, assim como é feito na Câmara, no Tribunal de Contas, tem que ser apresentado. Tá. Então ali já era o primeiro indício de que a coisa ia mal e a PPP estava no meio. O que ela usou são expressões fortes, e ela deve ter prova porque houve investigação, né, até agora policial e criminal, aonde muita gente está envolvida e provavelmente havia uma intenção de desvio de dinheiro público. Existe até um inquérito aberto na Polícia Federal, que está começando a intimar as pessoas para depor, a pedido do Ministério Público Federal sobre isso. Sadi, ainda no assunto, a Assembleia, a nossa Câmara Municipal, que nossos representantes do povo, o povo diz que é soberano, né? Está na Constituição, lá por 9-5, os senhores vereadores entenderam de aprovar a PPP, não é? Foi em dezembro do ano passado, isso. Houve a votação, 9 disse faça, 5 não faça. E agora parece que o Ministério Público Federal quer saber por que os vereadores aprovaram. Exatamente, porque na verdade são recursos que vêm do governo da União, do próprio Estado do Paraná, pouco, mas vem. Então envolve o interesse do Ministério Público Federal, porque há recurso da União. O que na verdade aconteceu no finalzinho de dezembro do ano passado e que a Câmara aprovou, não é nem o projeto da PPP. Era só uma rúbrica dentro do orçamento deste ano que nós estamos vivendo, onde o prefeito abriu uma janela para implantar a PPP. Tá. Então, o questionamento hoje da procuradora, da promotora de Justiça Federal, é nesse sentido. Tá bom, tá bom. Sadia, tivemos também, deixamos a PPP de lado, já se esgotou. Vamos entrar naquela, houve aí uma discussão acalorada envolvendo promotor Marcelo Mafra, o secretário de Saúde, o Comus, naquela questão do PA e do PAN, que a Prefeitura agora designou uma comissão para tocar aquilo. Houve 2 momentos. Houve um momento em que a Prefeitura, através da Secretaria, em nota à imprensa, sem a devida discussão prévia com ninguém, nem com os servidores do PA Morumbi, que é uma unidade de referência entre, digamos, o hospital e a unidade básica, com o anúncio de fechamento para a reforma. Isso. Aquele debate foi uma visita dos sindicatos, do Comus e do próprio Ministério Público, questionando a forma de fechamento para a reforma. E a gente defendeu, tanto é que a Secretaria voltou atrás, porque havia, 6 meses antes, uma série de petições do promotor público, entre elas as melhorias na parte física, mas sem o fechamento. Acontece que a Prefeitura, a Secretaria, usou como sendo uma determinação do promotor o fechamento. Então, tanto é que o secretário de Saúde, depois do embate que teve com a gente, esclareceu, voltou atrás e tem agora a ideia de fazer a reforma sem o fechamento da unidade, porque dá para fazer as melhorias, não é só a parte física, sem o fechamento da unidade. E dá para você ter um posto médico recebendo doentes, porque as pessoas doentes vão no posto médico, não vai no cinema. E o posto médico está em reforma. Não fica incompatível? Não, mas a engenharia tem hoje condições, ou no caso do PA Morumbi, ele tem 2 blocos. Você pode fazer um bloco inicialmente, depois transferir para outro. Aí envolve parecer de engenheiro. Isso esgotou-se também, está resolvido. Não haverá mais o fechamento. E a reforma vai sair. E a reforma vai sair por etapas. Só que tem um detalhe, a reforma não tem projeto ainda, não tem recurso e não tem empresa que faz a obra. Ou seja, está na estaca zero. Estaca zero. Posterior a isso, vem a outra parte que você se referiu. É um decreto recente do prefeito, onde ele delega a mesma comissão que há 6 meses administra o Hospital Municipal para assumir isso também. O PA e o UPA da cidade. Que
digamos assim, extraoficialmente assumiram Ô, agora. Sadir, entendi. E que o Conselho tem questionado isso aí. Lá no hospital tem a presidente da fundação, que é a senhora advogada Patrícia Foster, filha do finado Ricardo Foster, que ficou bastante tempo no Comus. Lembra do Ricardo, né? Sim. A Patrícia é filha. Ela tem uma questão que diz o seguinte, segundo a lei, a pessoa que não tem 5 anos de experiência em gestão pública não pode exercer um cargo daquele como ela está. O senhor vem acompanhando isso? Sim, há inclusive Já foi discutido lá no denúncia do Comus? próprio Conselho Municipal Que de é isso? Saúde. Veja bem, o Conselho em si já não acatou, não concordou com os 2 decretos de intervenção feitos em outubro do ano passado. Logo, não concordou com a entrada dela. Aí, naquela época, os decretos anulam o papel da fundação. Mais recentemente, o prefeito municipal e o secretário da saúde do município dão a ela a atribuição de diretora-presidente da fundação. E aí é que entra o perfil. Ela tem o não perfil? teria esse perfil técnico, não tem. E por que o MP não faz nada? Eu Nesse caso. acredito que há uma ação que vai ser verificada. Ah, né? tá. O que nós estamos defendendo, e a gente fez essa proposta ao secretário de Saúde, é que a Fundação de Saúde, criada em lei, aprovada pelo Ministério Público, pela Câmara e pelo Conselho, seja reativada, porque hoje ela está desativada. Natimorta. Essa atividade que o prefeito quer passar para essa comissão, poderia ser, numa ampla discussão, Tá bom. repassada para a Fundação. Tá. Em suma, a Fundação de Saúde, criada para gerir o Hospital Padre Lauque, está lá. E segundo o promotor que cuida dessa área, ele já disse que aquela fundação não dá certo, não é fato? Ele tem um parecer nesse sentido. E a PPP, como foi inviabilizada agora pela Justiça Federal, qual a solução? É fácil. Os gestores, prefeitos e secretários de saúde precisam ficar dentro da diretriz do SUS. O SUS tem condição de administrar um hospital, a secretaria tem condições e recursos para administrar um UPA e um PA. Tudo que tem que ser feito é um planejamento e confiar na equipe que a secretaria tem. Ter uma boa gestão. Mas você há de convir também que só gestão não enche barriga. Você há de convir que você foi secretário de saúde, a saúde gasta dinheiro demais na conta. Não há dinheiro que chegue. Lucas, A quando questão você dos planeja, brasileiros. quando você faz estudo técnico, você tem condições de prever um pouco mais o futuro. E não está no déficit que está hoje, que além das insinuações... Quanto é o passivo hoje da pasta da saúde? Assim, A Secretaria Municipal de Saúde, que é o Fundo Municipal de Saúde, né? Que é onde tem um orçamento de 200 e... Para esse ano a Câmara aprovou, o Conselho não aprovou, 202 milhões. É pouco. Mas há um déficit acumulado envolvendo a Secretaria, fornecedores, a própria Fundação de Saúde, o Hospital Costa Cavalcante, que passa de 100 milhões. O Costa, só a dívida com o Costa está beirando os 40 milhões, né? Cerca de 40 milhões. Tá. Ô, Sadir, vamos interromper agora para a gente fazer um intervalo, conversando com o Sadir Busanello, presidente do Comus, e vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Voltamos com Poder e Política. Eu queria dar uma informação a quem nos assiste. Agora há pouco, o Tribunal da 4ª Região em Porto Alegre, que é o Tribunal Federal, analisou um pedido de habeas corpus para o Melk, que é o ex-secretário de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal, analisou um pedido de habeas corpus, ele encontra-se preso e denegou o pedido, ou seja, ele vai continuar preso. O senhor acompanhou naturalmente o desenrolar da Pecúlio. Tivemos a primeira fase, que prendeu 14 pessoas, e ontem detonou-se a segunda fase, onde prenderam mais duas pessoas, um secretário e um diretor da prefeitura. O que o senhor tem a dizer sobre essa Pecúlio? Eu acho um momento importante que o Brasil todo vive, né? De transparência, de exigência, que os personagens políticos cumpram com sua obrigação e sejam claros no papel que é exercido. Aqui em Foz a gente tem acompanhado, até porque parte das denúncias e do processo que a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual e Federal estão em andamento, em ação, envolve dinheiro do PAC ligado à saúde pública. Nós entendemos que é preciso aguardar a comprovação desses fatos, mas as denúncias são graves, né? Há gravações e já pseudo-delações e documentos que estão na mão não só dos delegados da Federal, mas também dos promotores, que envolve muita gente importante da administração,
tanto é que tem vários secretários que foram detidos, alguns estão presos. Nós lamentamos isso, porque são recursos que podiam ser usados para atender o benefício da população, entre eles a melhoria da saúde, e que infelizmente foi desviado, pelo menos são as denúncias primeiras, que provam que houve, digamos assim, má fé na aplicação desses recursos, com aquilo que é meio que conhecido em várias prefeituras, que é dar a direção para que a licitação ganhe a empresa que tem interesse de compartilhar a propina. Seria, em tese, o mesmo sistema do Petrolão, com as empreiteiras. Eles ganhavam as obras e uma parte do que eles recebiam dava para aqueles que facilitavam a licitação para eles ganharem as obras. Exatamente. Né? É aquilo lá. Agora, aqui nós tivemos a prisão também de um ex-secretário municipal de saúde, não é verdade? O Charles Bortolo. Saúde é sua área lá no Comus. O que representou a prisão do Charles, basicamente, na saúde de Foz? É interessante porque nós do Conselho Municipal temos feito várias denúncias, não só ao Tribunal de Contas, mas a própria liderança do Ministério Público do Paraná, que cuida da área da saúde, em relação a uma série de documentos que envolveu o período dele e o atual. É onde a gente está questionando, por exemplo, a forma como alguns recursos são aplicados na gestão da saúde como um todo, na compra de serviços sem a devida obediência da lei. O que a gente esperava no Conselho era uma ação mais forte do Ministério Público Estadual, até com gravações que a gente sabe que o GAECO tem, né, aqui no município, e que envolvia vários personagens da saúde. Foi um pouco surpresa a questão dele estar envolvido na questão do processo da Polícia Federal. Nós lamentamos, é um profissional de carreira do município e que agora jogou, digamos, no lixo o seu nome e o tempo de serviço que tem como um profissional da área. Sem dúvida. É dentista de carreira, né? Exatamente. E o Budel também foi preso ontem. Budel, foi. O senhor conhece o Budel? Também, Foram vários secretários, né, vários diretores envolvidos nessa ação. 5 ex-secretários presos. E segundo a gente tem acompanhado pela mídia, pela televisão especialmente, os delegados têm afirmado de que novos personagens podem ser ouvidos e até detidos nos próximos dias. Sadi, o senhor é filiado a algum partido político? Não. Tem simpatia por algum? Tive militância partidária durante 35 anos, desde o ano 2001 estou desfiliado, gosto de falar, acompanho a questão das demandas partidárias. O senhor foi filiado durante muitos anos ao PSDB? Não, eu fui filiado ao PP. PP, Partido Progressista. Na época do ex-prefeito Dajó, que a gente participou com ele. O senhor tem tido notícia do Dajó? Está sumido, está cuidando da família, mora em Foz. Mora em Foz? Passa um tempo em São Paulo com as filhas. E vem aqui, não quis mais saber de política. Não quis mais. O senhor está naturalmente uma pessoa muito ativa, o senhor é jornalista também, e o senhor está acompanhando aí os primeiros passos dos pré-candidatos, né? Nós já temos, então, vamos falar um pouquinho de política. Sim. Tem uma figura do Cláudio Rorato, do PMDB, temos a figura de um pré-candidato também, que é o Túlio Bandeira, que está aquele partido PROS, temos a figura do Felipe Mansur, que é do Rede, ele era de um outro, entrou no Rede, já foram 3, né? Temos agora a figura do Gessane da Silva, do PT, que lançou-se esses dias, 4 já temos aí. Se fala muito do ex-prefeito Paulo, se falava, eu ia chegar lá. Do atual prefeito Reni. Né? Não sei se eu enumerei 4. Aí vem o grupo do Paulo, né? Quando a gente fala grupo do Paulo, é o Chico Brasileiro, que está no PSD. E o Paulo continua no PDT. Entretanto, eu tenho minhas dúvidas, aliás, o senhor é que deve responder. O Paulo, o senhor acha que tem condições de sair candidato? Se ele superar as demandas judiciais que tem contra ele e outros que provavelmente, né, os próprios adversários vão acabar acelerando nessa fase, ele é um forte candidato. Eu só quero discordar que eu acho que ele e o Chico não estão juntos nessa eleição. As informações que a gente tem é que o Chico é um candidato hoje independente, tanto é que havia teoricamente rompido com o grupo do Paulo, e aí é que está sendo fortalecido o próprio nome do Gessane. Só que eu acho que muitos desses nomes que você citou são apenas nomes lançados para uma futura negociação. Entendo que desse grupo talvez 2 tenham condições. E a gente lamenta que todos eles não tenham boas propostas para a cidade. Tá. E o Reni Pereira, com esse acontecimento, leia-se pecúlio,
O senhor acha que ele continua na política? Inclusive, vai tentar a reeleição? Na sua opinião? Eu acredito que já antes ele estava pensativo em relação a uma reeleição. E agora eu acho que esses episódios se torna difícil a viabilidade política dele. Pode até ter uma viabilidade, digamos, legal, mas politicamente a imagem foi Ele sofreu foi um baque? Acho que Sofreu, né? arranhou a imagem, sim. Não tenho dúvida. Querendo ou não, são vários secretários, né, envolvidos, denunciados, presos. Né? Muito forte isso, né? Não tem como você dizer, não, mas isso passa. Não é bem assim. O PSB no município levou um golpe quase que um golpe mortal, né? Eu entendo que as convenções vão ser até final do mês de junho. A partir do mês de julho, mês 7, eu entendo que 2 candidatos em Foz vão despontar. Até porque já tem uma base, eu entendo que... É o grupo do Paulo e o grupo do... Eu acho que a disputa vai ser entre o Cláudio Horato e o Chico Brasileiro. Eu também acho. O Paulo, me parece, pelo que eu vejo, analiso, eu vou muito no fórum, ele tem muitos processos. E nesse instante, se eles tentaram... Bom, suponhamos que fosse hoje o registro de candidatura, eu tenho certeza que os procuradores eleitorais, promotores, iriam tentar impugnar. Agora, viu, existe um fato que, se de fato essa briga existiu e existe, porque em política tem muitas novidades que são divulgadas, mas na prática não existe mesmo, né? São jogo de cena. Que o ex-prefeito Paulo venha a apoiar o Gessani, ao invés do Chico Brasileiro, nós vamos ter provavelmente um outro nome novo que pode crescer. É o próprio Gessani do PT. Isso. Que teria o apoio do DEM, ele tem o apoio do DEM. Tem apoio de uma parte do próprio PT. Do PDT. Uma parte do PDT. O PP, o DEM e o PDT. Mas teriam, em tese, mas não sabemos se o Paulo vai optar pelo Gessani. Hoje o Antônio Anastasia, que é o senador por Minas Gerais, enquanto nós estamos falando aqui, ele estava lendo até o relatório aprovando o prosseguimento do impeachment da Dilma. O senhor acha que a Dilma realmente é carta fora do baralho? Eu acredito que sim, né? Cometeu muitos erros. Eu acho que, a exemplo do prefeito Reni aqui em Foz, ela foi mal assessorada em algumas áreas. A vitória a derrota que ela teve, a vitória da oposição na Câmara, deixou marcado. E eu entendo que no Senado é líquido e certo. Eu acho que dia 12, uma teoria, dia 12 ela vai estar fora. Existe uma teoria que vem ganhando corpo, que ela já até teria comentado, que se aquela fase de afastamento dos 6 meses, ela vai renunciar. E faz sentido, sabe por quê? Se ela renunciar, ela se afasta, renunciou, aqueles benefícios todos que os ex-presidentes da República têm, carro com motorista, aquelas coisas, e continua tendo. Se ela for empichada, ela perde tudo. Eu acho que não só a atual presidente da República, como o ex-presidente Lula, em nome do PT e do Social, acabaram aparelhando o Estado brasileiro em uso, digamos assim, partidário. O senhor acha que isso gerou uma crise de identidade. O senhor acha que num determinado momento dessa caminhada, o Lula poderá ser preso? Eu acredito que essas denúncias formuladas ontem, né? Pelo Procurador-Geral. E que eu entendo que vai acabar sendo acatada pelo ministro. Mas foi no Supremo. O Supremo tem uma história de ficar demorando. Nós temos um deputado federal da região que tinha 4 mas mudou muito, há muita pressão das ruas. Né? E o próprio Supremo tem agido com um pouco mais de rapidez. Nós esperamos que tudo isso seja passado a limpo e que o país melhore. E melhore. E que haja, digamos, pelo menos um estancamento da corrupção e que as autoridades, seja da presidência a um vereador de uma cidade, saiba que ele não está acima da lei. Hoje foi Ninguém está acima da lei. Um prefeito de uma cidade do Paraná, o Chopenzinho, que estava preso, mas estava no cargo, preso e no cargo, despachando da cadeia. Ele foi afastado hoje porque ele teria mandado matar o procurador. Foi afastado. A Câmara deve dar posse amanhã ao vice-prefeito. Está terminando aí, Luizinho? Parece que deu um problema ali, ó. Hein? Continua? Hein? Tivemos aqui. Estamos no ar, professor? Caiu a energia. Caiu a energia, né? Mas isso é normal, nós vivemos na capital da energia, caiu a energia. Luizinho já foi conhecer Itaipu? Hein? Itaipu aquilo é uma coisa fantástica, né? O senhor acha que agora com a mudança do governo, provável mudança,
a atual direção da Itaipu deve trocar, né? Muda. Muda, né? Já havia uma previsão de mudar no mês de maio, mesmo continuando com a presidente da República. Reni, desculpe, Sadir Busanello, foi um prazer recebê-lo, tenho sempre prazer em recebê-lo. O senhor está sempre tendo cadeira cativa no meu programa, conversamos aí e espero que quem nos assistiu tenha gostado. Fique à vontade para despedir. Eu só queria aproveitar, agradecer o convite mais uma vez, desafiar as entidades que conosco fazem o controle social no Conselho Municipal, somos voluntários. Nesse mês de maio a gente vai estar criando em todas as regiões do município de Foz, chamado Conselho Distrital. Então eu queria convidar a liderança, pessoal que trabalha na saúde, usuário, para participar conosco nos distritos de Foz do Iguaçu. Aí nós vamos falar, é outra vinda do senhor. O senhor virá numa outra vez para conversar sobre isso. É isso, Sadir? Agradeço. Muito obrigado por ter vindo. E o senhor que nos assistiu, a senhora que nos assistiu, agradecemos. Eu volto no próximo programa. Boa noite a todos.